E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans. Esse vídeo aqui é para falarmos um pouco sobre essa tensão vigente na Ucrânia e os recentes acontecimentos em torno da presença militar russa em território ucraniano e a reação dos países membros da NATO, OTAN, como falam no Brasil, e também os que não são membros, mas que são simpáticos aos interesses estratégicos daquele bloco, que não é bloco econômico. É importante que lembre isso. E eu gostaria primeiro de lembrar que a OTAN, como chamamos no Brasil, não é apenas defensiva, como tem sido apresentada pela imprensa nos últimos dias. É só recordar aí, o Google está para ajudar quem tem preguiça, que a Líbia de Muammar Gaddafi foi atacada pela NATO, por uma decisão da NATO-OTAN. Espero que vocês entendam quando eu falar NATO que é OTAN, tá? Para não ficar toda hora tendo que fazer essa correção. Então, a Líbia, apenas como um dos exemplos, não foi uma ação defensiva, porque Gaddafi não estava atacando ninguém. E o que houve ali foi uma invasão para o roubo do petróleo e de outras riquezas. E, obviamente, que a demonização do Muammar Gaddafi fazia parte dessa estratégia militar da NATO para poder justificar, junto aos povos dos países que compõem esse bloco, aquele assalto, aquele crime de guerra que foi praticado contra o povo líbio. E isso também faz com que nós possamos ir um pouco mais distante, mas ainda no início desse século, com a situação do Iraque. O Saddam Hussein também foi demonizado e o Iraque foi um país completamente destruído e as suas riquezas estão até hoje nas mãos dos mesmos piratas que depois atacaram Líbia, enfim, e outras guerras que nós conhecemos. Tem que ser feita essa retrospectiva, tem que ser feito esse recorte histórico, porque as pessoas estão cometendo um grande equívoco na demonização de Vladimir Putin. Observe que a Ucrânia criou, assim como Hitler, não é? Criou um exército paralelo e um exército nazista. Não é? E isso tem que ser combatido, não apenas porque o Vladimir Putin falou isso, mas porque os países africanos sabem exatamente o que é o nazismo, porque muito pouco é falado sobre o número de negros que foram executados pelo nazismo, muito mais do que judeus. Não é? Os ciganos romenos, aqueles que vivem circulando aqui pela Europa, eles também foram vítimas e foram muitos. Então não foi uma ação apenas contra os judeus. Na verdade, há hoje um debate muito forte sobre a questão do sionista que não foi tocado pelo regime de Hitler, o regime nazista da época, e que os judeus pobres, sobretudo da Polônia, que entraram na câmara de gás na conta do sacrifício. Então, mas isso seria um outro vídeo, isso seria um outro debate. A Ucrânia tem sim um viés nazista que foi estimulado, tolerado, essa FIFA que hoje está excluindo as equipes de futebol, a seleção de futebol, aliás, da Rússia, da Copa do Mundo, que será realizada no Catar, e também a UEFA, que está excluindo os times que participam das competições europeias. Essas são entidades que ignoraram a gravidade das manifestações racistas e nazistas, inclusive com saudações nazistas nos estádios de futebol. Uma ou outra ação, um ou outro membro foi excluído dos estádios como se fosse uma briga normal. Não, isso era muito grave e os resultados e os reflexos disso são vistos aí. A cultura russa é muito rica. Não só o balé de Bolshoi, que é conhecido por todos que apreciam a boa arte, mas a música russa, sobretudo clássica, é fantástica. A literatura russa, todos no Brasil que estudam letras sabem da importância
da literatura russa para a interpretação das outras literaturas, não é? A grande obra encanta primeiro o poeta. Isso é uma citação de um dos grandes pensadores da literatura russa que jamais devemos esquecer. Então, nós precisamos ter algum respeito pelos russos. E a Rússia não pode ser interpretada apenas como a antiga União Soviética. Vladimir Putin é um homem à frente do tempo dele. É uma pessoa que tirou a Rússia das cinzas, destruída, totalmente infestada de prostituições, máfias, corrupção de toda espécie, e reorganizou a Rússia e agora promete resgatar uma Rússia internacionalmente forte, respeitada e reconhecida. Se não for pelo diálogo, ele saberá fazê-lo pela força, como está muito claro. E não pensem que Vladimir Putin é um Saddam Hussein, não pensem que que Vladimir Putin é um Muammar Gaddafi, que vai ficar isolado, humilhado pelo próprio povo. Não é. Eu moro aqui na Suécia e tenho conversado com pessoas de lado a lado, tanto ucranianos como russos, e posso dizer que o Vladimir Putin goza de grande simpatia até mesmo dentro da Ucrânia. Então essa propaganda de demonização que é feita pelo chamado Ocidente, ela é extremamente distorcida e busca tão somente justificar ações extremas quando a Rússia consolidar posições geopolíticas e militares que passem a realmente ser uma dor de cabeça para esse ultra-neoliberalismo que estava sendo implementado com a concentração absurda da riqueza e com um mundo unipolar, onde apenas os Estados Unidos ditavam as ordens. A Rússia não tem essa pretensão. A Rússia sabe que a China é uma grande potência e por isso colou com a China. Por isso que a Rússia terá sim um mercado de destino muito grande e terá como receber muitos produtos que estão sendo boicotados e que serão boicotados daqui para frente, sobretudo após esses recentes acontecimentos e a ameaça de uso da arma nuclear. Então, para o Brasil e para os países do bloco não alinhados, o chamado bloco dos não alinhados, eu quero aqui dizer que vocês estão certíssimos. Não se meter com essa briga é a decisão mais acertada. Então, não é porque Jair Bolsonaro disse uma coisa que todo mundo tem que ser contra porque não gosta dele. Não, não, não. Nós temos que pensar, antes de tudo, nos interesses do Brasil. Porque, como brasileiros, nós temos que pensar no nosso país, assim como cada país do bloco dos não alinhados deve fazer o mesmo. Porque são as guerras que produzem grandes oportunidades. E é por isso que devemos estar atentos ao potencial, no caso do Brasil e nos outros países, cada um com o seu potencial, para saber como levar vantagem dessa desordem que está sendo instaurada ali no leste europeu. Então, vamos acompanhar esses movimentos. Eu sugiro que você acompanhe as notícias nos canais que estão preocupados na promoção de um debate sério, combatendo inclusive fake news e uma série de distorções que têm sido lamentavelmente publicadas, difundidas por uma imprensa que é reconhecida pelas autoridades brasileiras, mas que tem prestado um péssimo serviço, fazendo propaganda exclusivamente voltada para os interesses dos Estados Unidos da América dentro do Brasil. Então, canais como Arte da Guerra, Geoforça do Rubem Gonzalez, o Rogério Anatablian e outros canais que estão aí fazendo análises, eu recomendo. São pessoas muito sérias, pessoas com as quais, inclusive, eu tenho a oportunidade de trocar informações e de discutir todos os temas que trago nos meus comentários, nas minhas publicações. Eu estou sempre no Twitter, vá por lá, wcalazan Suécia, está aí no rodapé desse vídeo, para que você possa ampliar esse debate comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.